Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior, nos envolva em mais um programa Luz na Penumbra, onde aqui nos encontramos para estudar o livro Obras Póstumas. Eu me chamo Carlos Henrique Parente e aqui estou semanalmente trazendo um assunto ou a continuidade de um assunto ligado a esta obra tão importante, onde a gente percebe, os valores, os sentimentos e os interesses do nosso querido codificador, Allan Kardec, que não apenas, apesar de usar esse título de codificador, não apenas reuniu conteúdos como se fosse um código, e organizou muito mais do que isso ele fez, com certeza. Mas é a maneira que nós chamamos, porque como ele próprio queria que assim o fosse, ele remetia esse trabalho, a essência desse trabalho, aos espíritos. E pela qualidade dos assuntos, pela qualidade da própria conduta com que esses assuntos chegavam e eram ministrados, e para favorecer a toda a humanidade, Kardec ele identifica perfeitamente na comparação e na permanência desse conteúdo tão bacana que eram espíritos superiores. Assim como a gente reconhece na Terra pessoas com valores superiores. Ninguém está falando de perfeição, ninguém está falando de santidade, no sentido que a religião tradicional cristã atribui a certas pessoas, mas sim homens de bem, homens de valor superior, que se interessam além da própria questão pessoal, onde ele coloca a sua virtude em favor e benefício de muitos. Então aí, nesse sentido, a gente reconhece um homem superior. Na aquisição intelectual, é claro, mas também nos valores morais. Então dá para a gente fazer essa distinção. Então a permanência da pessoa dentro dessas características fortalece a ideia de que são espíritos superiores. E aí Kardec, ele faz parte disso aí. Ele é um desses espíritos que vieram à Terra com uma missão. Assim como a gente vai ver nesta mesma obra aqui, só que na segunda parte, quando ele trata de assuntos muito pessoais. E, como sempre digo aqui, estes textos ele não publicaria. Acho que nunca o faria. Mas depois da sua desencarnação, como essa obra foi publicada 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, é importante a gente sempre frisar isso, Sim, tem sempre um ouvinte novo e pode querer entender o que a gente está fazendo aqui, sobre o que estamos falando e qual é a referência, Então, o livro Obras Póstumas. E aí, nessa segunda parte, como dizia, são assuntos muito pessoais, e aí, mais anos e anos depois da sua desencarnação, pessoas próximas entenderam que seria importante. Todos aqueles que se identificam com este legado, com o legado espírita cristão, porque o espiritismo é cristianismo, porque adota a moral do Cristo, porque ensina o Cristo, porque incentiva as pessoas a conhecerem o Cristo e principalmente incentivam as pessoas a praticarem a moral do Cristo, não só a falarem. É muito bonito a gente falar de coisas lindas e maravilhosas, mas é importante a gente procurar vivê-las em nós mesmos. E isso não é coisa muito fácil. A gente percebe isso, principalmente na manutenção disso, onde a gente precisa transformar num hábito em nós, um hábito nosso, exatamente aquilo que Jesus nos propôs, de forma livre.
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E a gente vai observar, através dos evangelhos, qual era a conduta de Jesus. E a gente vai perceber que havia uma coerência. Todos os evangelistas, todos eles são perfeitos nisso. Às vezes uma diferença de linguagem, pois a gente sabe que o conteúdo dos evangelhos, eles não foram escritos na época que Jesus viveu ali. O primeiro evangelho, atribuído a Marcos, apareceu em torno de 40 anos depois. O que existiam eram anotações, segundo nos falam os Espíritos, a respeito, dos feitos de Jesus, que depois foram reunidos, organizados, e aí por isso que os textos são chamados Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Nem mesmo os evangelhos são dos próprios evangelistas. É importante a gente ater-se a isso. Que eles próprios escreveram também de próprio punho. Mas a vivência deles com aqueles que eles orientaram, seus discípulos, eles foram discípulos de Jesus e tiveram os seus discípulos. Estes é que tornaram possível organizar e escrever a respeito disso aí. É claro que há uma participação deles nisso, mas é mais coerente a maneira como realmente chegou até nós, O Evangelho segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, segundo Mateus. Aí é quem diga assim, mas existem muitos outros evangelhos, evangelhos de Maria, de Judas e de outros mais. Aqui este programa não tem este objetivo de estudar isso aí. Mas esses evangelhos, eles foram considerados apócrifos, ou seja, não verdadeiros por algum motivo. E a gente precisa entender quais foram esses motivos. Mas aqueles que quiserem ler esses conteúdos são livres, perfeitamente livres. Então, é importante a pessoa ter esse senso. Mas não precisa ir muito longe para entender quem foi Jesus e a pessoa de Jesus. Então, há nesses 4 evangelistas aí, uma coerência muito grande. Principalmente quando a gente reconhece que eles foram escritos em tempos distintos. Isso é uma importância. Como disse ainda há pouco, o primeiro a surgir, segundo nos dá conta a própria história, foi o Evangelho de Marcos, 40 anos depois. Depois vieram o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus e, por último, o Evangelho de João. Eu posso ter até, na falha de memória, os 2 do meio, se foi o Lucas e Mateus que veio primeiro, eu posso ter até confundido aí. Mas, com certeza, Marcos e João, isso não. Marcos foi o primeiro e João foi o último. E também o último dos discípulos a desencarnar. Ali por volta dos 100 anos, que nos conta a história. Então, é importante a gente salientar na nossa reflexão, na nossa consciência, essa importante informação, eu diria, se vocês me permitem assim. Porque há uma coerência na maneira como eles conduzem a personalidade de Jesus e os seus feitos, mesmo com as distinções na maneira de escrever e de informar. Coisa que não acontece com muitos outros desses evangelhos que estão por aí. Mas é importante cada um ter a sua própria possibilidade de alcançar e fazer a sua comparação. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas. O assunto é sobre a teoria do belo. Kardec está aqui discorrendo a respeito disso aí. É um assunto que para ele tem grande importância, porque não é um texto assim pequeno, onde ele vai trabalhando esses conceitos, porque a questão do belo faz parte da alma humana, faz parte, a questão estética, e o quanto isso influencia a nossa vida, Tenho citado muito aí nos outros programas, aquele livro do psiquiatra e escritor Augusto Cury, quando fala da ditadura da beleza, Mais ou menos o que a gente vê na atualidade, ainda muito forte, e quase que uma dependência humana ainda dentro desses aspectos de uma beleza em que está muito dentro da nossa cabeça, do nosso olhar. Quando a gente
é convidado muitas vezes a encontrar a beleza, ou aproximar-se da beleza, mas não só da beleza exterior, da beleza material, da beleza corporal e assim por diante. Então é algo que mexe com a gente, né? Então Kardec está trabalhando isso aí, inclusive falando nessa parte que a gente parou, falando da beleza a respeito do seu desenvolvimento com o passar do tempo, à medida que o homem vai conquistando, né, maiores possibilidades intelectuais, maiores desenvolvimentos, o quanto ele vai se tornando mais belo, segundo a apreciação do codificador. Então eu vou voltar só um pedacinho aqui do texto para a gente perceber o quanto Kardec quis bater nessa tecla. Ele diz aqui no parágrafo anterior, né, onde eu parei, né? Não quero, entretanto, dizer que a fealdade tenha completamente desaparecido de nossas frontes. Como eu acabei de dizer, ele toca no ponto de que, à medida que a gente está evoluindo, a gente torna-se mais belo. Se a gente for comparar a beleza de hoje com aquilo que era considerado belo há muito tempo atrás, há séculos atrás, a gente perceberia que aquilo considerado belo lá atrás não tinha nada de belo, ou era muito pouco belo comparado com o que a gente tem na atualidade. Mas daí ele dizia assim: eu não quero, entretanto, dizer que a fealdade tenha completamente desaparecido de nossas frontes e que o selo divino esteja impresso em todas as máscaras que nos ocultam a alma. Longe de mim uma afirmação que facilmente poderia ser contestada por todos. A minha pretensão, eu adoro quando Kardec fala assim, né? Porque ele assume os próprios riscos, né? Não tem essa coisa de se esconder ou se fazer aquilo que ele não é, né? Então é incrível. Então a minha pretensão, diz ele, limita-se unicamente a consignar que, num período de 2000 anos, tão curto espaço para a humanidade, que tanto tem ainda de viver, e está em grifo isso, a fisionomia da nossa espécie tem melhorado de modo apreciável. Creio, por outro lado, que as mais belas figuras antigas são inferiores às que podemos todos os dias admirar em nossas reuniões públicas, nas festas e até no trânsito pelas ruas. É tão atual isso, né? A gente não imagina que, quando ele fala das ruas, do trânsito, na época dele eram as carruagens, e eram as pessoas caminhando de forma elegante naquela França, cidade-luz do final do meado final do século, indo para o final, né, do século XIX. Então é bacana ver isso aí. Hoje a gente vê, né, de outra maneira a nossa realidade, mas ainda dentro desse contexto. E aí a gente entra, dando continuidade no texto de hoje, né? Se não receasse ferir algumas modéstias e levantar zelos, citaria exemplos conhecidos entre os contemporâneos que confirmariam evidentemente a realidade. Os admiradores do passado têm constantemente a boca cheia da sua famosa Vênus de Médicis, que lhes parece o ideal da beleza feminina, esquecendo que esta mesma Vênus passeia todos os domingos pelos bulevares de Arles, na figura de mais de 50 espécimes, e que poucas são as nossas cidades, especialmente as do meio-dia, que não possuam algumas. Em tudo o que havemos dito, não tratamos senão da comparação do nosso tipo atual com o dos povos que nos precederam apenas alguns milhares de anos. Se, porém, remontando às mais longínquas eras, revolvermos as terras onde dormem os restos das primeiras raças que habitaram o globo, a nossa vantagem será tão grande que nem é possível levantar contestação. Isso me faz lembrar aqui, fazendo um pequeno parênteses, ou abrindo aqui um pequeno parênteses, a história, né, de Helena de Troia, que na verdade era Helena da Grécia, né? E ali aquela situação histórica ali dela ter se apaixonado pelo príncipe de Troia,
e ela era esposa, né, de um rei lá das ilhas da Grécia, na Antiguidade. Então, era uma beleza, assim, considerada uma das mais belas do mundo. E será que, seguindo esse raciocínio de Kardec, que não tem nada de incoerente quando a gente repara a evolução humana, e aí pegando lá de trás, que vai ficar mais fácil para a gente, tentando imaginar os primeiros homens descendentes ali, aqueles famosos homens de Neandertal, né, os Homo erectus, né, e os Cro-Magnons, e assim por diante, né? Então vou acabar me perdendo aqui nesses nomes tão complicados. Quando a gente compara aquele homem saindo de um estado mais profundo da animalidade, com as feições embrutecidas dessa animalidade, a gente vai perceber o quanto nós adiantamos em termos de conquistas de traços que trazem para nós assim um equilíbrio mais pleno, e assim por diante. A gente começar a falar muito, a gente corre o risco até de estabelecer na atualidade uma espécie de preconceito àqueles que não têm esses traços, e aí a gente muitas vezes corre o risco de achar e comparar a questão de etnias, etc. e tal. Então soa como um preconceito, e não é essa a intenção, porque há beleza em todas as raças, mas cada uma delas ela vai evoluindo conforme a sua própria estrutura, até chegar um dia, e principalmente nas misturas das raças, entre as pessoas, entre os povos. Isso enriquece, porque a gente pega o que existe em uma e em outra e forma uma terceira, e assim por diante. Isso vai trazendo, né, um contorno, uma beleza, uma mistura que é espetacular, eu diria. São como um jardim de flores múltiplas e multicoloridas. Então é de uma beleza a obra da divindade, que eu fico aqui empolgado até em relação a isso. Até me perdi aqui nos textos tentando imaginar tal coisa, nessa paradinha que eu dei aqui, né? Mas continuando aqui. Sob a influência teológica que deteve Copérnico e Tycho Brahe, que nome complicado, né? Que perseguiu Galileu, e me perdoem se eu disse o nome errado aqui, e que nestes últimos tempos obscureceu por momentos o gênio de Cuvier, a ciência hesitava em sondar os mistérios das épocas antediluvianas. A narração bíblica, tomada ao pé da letra, no mais restrito sentido, parecia ter dito a última palavra sobre a nossa origem e sobre os séculos que nos separam daqueles tempos. A verdade, porém, implacável em suas irradiações, acabou por despedaçar as cadeias de ferro com que queriam prendê-la para sempre e patentear formas até então desconhecidas. O homem antediluviano, que vivia em companhia dos mastodontes, do urso das cavernas e de outros grandes mamíferos hoje desaparecidos, o homem fóssil, em uma palavra, por tanto tempo negado, foi afinal descoberto e a sua existência posta fora de dúvida. Ninguém mais duvida disso aí, né? Então a gente tem fósseis suficientes aí para poder perceber a existência desse homem, tanto o homem pós-diluviano como as tendências do homem antediluviano, né? Os trabalhos recentes dos geólogos, voltando aqui, os trabalhos recentes dos geólogos, e particularmente os de Butcher e Portes, de Philippe e de Lyell, permitem-nos agora apreciar os caracteres físicos daquele venerando avô do gênero humano. Ora, apesar dos contos imaginados pelos poetas acerca da sua beleza original, apesar do respeito devido ao antigo chefe da nossa raça, a ciência é forçada a provar que ele era de prodigiosa fealdade. O ângulo facial não excedia de 70 graus, as mandíbulas de considerável volume,
eram armadas de dentes longos e salientes, a fronte imperceptível, as têmporas achatadas, o nariz chato, largas as narinas. Em suma, esse venerável pai devia semelhar-se muito mais a um orangotango do que aos seus atuais filhos. E tanto que, se não se tivesse encontrado ao seu lado os instrumentos de pedra por ele fabricados e, em alguns casos, os animais que ainda exibiam os sinais das feridas por aqueles instrumentos produzidas, ter-se-ia toda a razão de pôr em dúvida o distinto papel que representou na gênese terrestre. É como se disséssemos, a gente não ia entender que ele era um homem, um ser humano, porque ele parecia mais realmente um animal, como ele cita aqui a questão, né, dos orangotangos. E também é bom aqui a gente lembrar que esse texto que eu estou lendo, ele foi publicado, quer dizer, foi Kardec, ele que pega esse texto de um pesquisador chamado Charles Richard, e de um livro que ele escreveu, As Revoluções Inevitáveis do Globo e na Humanidade. Kardec, ele pega esse texto e está trabalhando a ideia. Então a gente está lendo aqui, não propriamente, né, textualmente, o pensamento de Kardec, mas ele viaja com esse autor, porque ele concorda com isso aí, tá? Mas isso aqui é uma citação de Kardec, esse texto que a gente está trabalhando aqui, então, para relembrar aqui o querido amigo ouvinte, tá? Então, continuando aqui só mais um pouco. Não só sabia fabricar instrumentos de pedra, mas também cravas e pontas de dardos da mesma matéria. A galanteria antediluviana chegava ao ponto de se fazerem pulseiras e colares de pequenas pedras redondas, com que adornavam, naqueles remotos tempos, os braços e o pescoço do sexo encantador, que era e é tão exigente como todos o sabem e melhor o sentem. Não sei o que pensarão a respeito disso os elegantes dos nossos dias, cujo colo é tabuleta de diamantes. Quanto a mim, confessa-o, não me posso furtar a uma profunda comoção, pensando neste primeiro esforço do homem, mal diferenciado ainda do bruto, em grifo, está aqui, para agradar a sua companheira, pobre e nua como ele, no seio de uma natureza inóspita, sobre a qual um dia a sua raça devia reinar. Os remotíssimos avós? Se, com essas faces rudimentares, já sentíeis o fogo do amor, como duvidarmos da vossa paternidade em frente do sinal divino da espécie? E eu vou parando aqui a leitura para a gente não se perder no nosso tempo, mas a gente percebe o quanto, né, essa ideia do desenvolvimento, por isso que a teoria do belo, como Kardec colocou como título, né, primeiro, o quanto há um desenvolvimento no decorrer dos tempos, da história, das conquistas humanas. É bacana a gente perceber que há essa tendência de o corpo e as coisas tomarem uma aparência diferente. A gente percebe isso na atualidade, até nas construções humanas, nas casas, nos prédios. Há quem diga, e eu gosto muito da arquitetura antiga, né, sobre muitos aspectos, mas é inegável também a gente perceber que a atualidade tem características muito curiosas, interessantes e belas nos prédios que são construídos, nos interiores das casas. Então a gente vai percebendo que há uma tendência do homem buscar um aprimoramento e também a construção de coisas que possam melhorar a qualidade de vida, tornar-se mais útil, mais objetiva também, e assim por diante. Mas nós vamos ficando por aqui, continuando com as nossas necessárias reflexões a respeito do tema, né, e daqui a pouco a gente vai encaminhar-se, né, em mais um programa ou outro para o fim desse texto que faz a gente olhar para a vida sob aspectos diferentes, né, querido amigo ouvinte?
Pelo menos essa é a nossa intenção. Então, muita paz a todos e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos iniciar o estudo pelo tópico Os Infortúnios Ocultos. Está no item 4. E, se houver tempo, vamos prosseguir nos itens 5 e 6, que vão tratar do tópico O Óbolo da Viúva. Vamos lá, então, no item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O dos que jazem sobre um grábato sem se queixarem, esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital. Enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem a espera, o verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada, apenas um anjo de consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo o traje?
para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu que faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas crianças. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Ela é espírita? Que importa? Em casa é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignora, porém, o que faz porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe a casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Essa historinha trazida aqui por Kardec realmente ilustra exatamente aquilo que conversamos no programa passado, da forma de se praticar a caridade material. É uma pessoa com posses ajudando uma pessoa que nada tem, está numa dificuldade extrema. A distância social e econômica entre as duas é brutal. Mas ela vai dar essa ajuda tentando diminuir essa distância ao máximo. Tentando diminuir isso ao máximo. Então ela vai vestida discretamente. Leva a sua filhinha também vestida discretamente. Entra naquela casa simples, onde estão a senhora com as crianças em dificuldade, vai lá prestar sua ajuda, conversa, é solidária, vê de que mais necessitam, além daquilo que ela está trazendo. E Kardec fala aqui, por que está levando a menina? Porque já está encaminhando a menina também para o mesmo sistema, o mesmo processo da prática da caridade. E a menina também vai vestida discretamente. Está aprendendo com a mãe como são as coisas. E diz a ela, olha, não basta eu dar a você alguma coisa, você repassar para eles, que seria eu que estaria fazendo a caridade. E tem que dar algo de você. Tudo bem, primeiro você está vindo aqui comigo ajudar no tratamento deles. A fazer alguma coisa aqui na casa, ajudar aqui, arrumar ali, limpar uma criança. Mas é preciso também um esforço pessoal. Então, procura fazer algum trabalho manual, algum artesanato, alguma coisa que você transforma em dinheiro para ajudar essa família. Então, Kardec botou nessa história todos os aspectos da caridade verdadeira feita de forma inteligente, para não agredir aquelas pessoas necessitadas, que além da necessidade financeira, material, estão passando por vamos dizer assim, por um constrangimento no seu orgulho, que todos nós temos orgulho. Não é porque a pessoa está lá em dificuldade, está lá na miserabilidade, que ela não tem orgulho. Também tem. Então, vamos evitar de agredir esse orgulho. Vamos até dar um exemplo, indiretamente, de humildade. Que está indo lá, a senhora, de forma humilde, praticar a ajuda. E quando a menina, por acaso, a reconhece fora dali, ela pede silêncio, para não falar nada para ninguém, porque ninguém na vida dela, na sociedade em que ela vive, está sabendo do trabalho que ela faz. Não há necessidade dela mostrar para os outros, ela ganhar o aplauso dos outros.
ela está fazendo aquilo porque o coração dela diz para ela fazer. Então ela vai receber a recompensa disso nos céus, na vida futura. Vai receber a recompensa disso. Então, este exemplo que Kardec nos propõe aqui é perfeito para ilustrar tudo aquilo que tem aqui no item terceiro, o item antecedente a este, que fala da prática da beneficência. É um exercício muito grande para nós, é uma caridade moral para nós mesmos. Nós estamos agindo da forma como essa senhora agia, nós estamos, assim, praticando uma caridade moral conosco mesmos. Estamos nos esforçando para nos elevar moralmente. Estamos tentando fazer uma pequena parcela daquilo que o Cristo nos disse. Como eu disse da outra vez, nós temos que ser solidários. As pessoas estão ali, carentes, precisando da nossa ajuda, do conforto que eventualmente nós possamos trazer. Nós, às vezes, ou aliás, muitas vezes, não temos aí a capacidade de perceber esses quadros, como acontece com esta senhora. Muitas vezes passa batido na nossa vida situações dessas que poderíamos nós ajudar a diminuir o problema, mas nós não percebemos, não por maldade, não por dolo, não por falta de amor ao próximo, mas porque nós estamos, assim, misturados com outras coisas nossas, problemas nossos, coisas a resolver, tarefas, preocupações conosco, e às vezes não percebemos perto de nós, à nossa volta, esse tipo de problema, outras pessoas. Mas muitas vezes alguém vem e nos pede, olha, tem uma pessoa assim, 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 está passando por isso, por aquilo. Quem sabe você poderia contribuir com uma ajuda. Aí nos desperta. Bom, chama a nossa atenção, puxa vida. Eu estou aqui na minha vida confortável, mas há pessoas que não estão. Há pessoas que estão sendo cuidadas por terceiros. Instituições que tomaram por trabalho a ajudar a esses necessitados, seja por questões econômicas, seja por questões de saúde, seja por questão da idade. Então, há instituições, geralmente religiosas, mas também aquelas que não são religiosas, que estão nesse trabalho de ajudar uma mãe a cuidar das crianças para poder ir trabalhar. Tem as creches com crianças deficientes, tem as creches de crianças saudáveis, mas tem as creches de crianças deficientes. E nós, muitas vezes, não nos tocamos que existe isso. Faz parte, gente, não vamos aqui nos condenar por isso. Faz parte. Mas se alguém nos chama atenção, quer dizer, algum anjo enviou um amigo para dizer, olha, será que você pode colaborar com isso, com aquilo, ajudar essa instituição de alguma forma? Nós fomos avisados. Aí, com certeza, não temos como evitar, se dermos através desse amigo a ajuda, que fique sabendo. Mas o ideal seria que nós estivéssemos atentos a esse tipo de situação. Porque nós não sabemos se já passamos por isso em existências passadas, se pessoas que são do nosso carinho, do nosso amor, já passaram, ou não sabemos se vamos passar, ou pessoas a quem nós amamos muito vão passar. Então, enquanto nós estamos numa situação de relativo conforto, materialmente falando, nós temos que diminuir um pouco a pressão em cima daqueles que não estão com essa situação. E, às vezes, nós estamos no conforto material, mas temos problemas nossos, emocionais, psicológicos, familiares, de relacionamentos.
nós temos também as nossas encrencas, que não são econômico-financeiras, não são materiais. Quem sabe, se nós nos preocuparmos materialmente com alguém, com a família, com uma instituição, ou lá o que seja, a nossa mente se afasta um pouco de focar nas nossas necessidades morais e a ajuda vem para nós, pelo menos em forma de consolo, em forma de um alívio, porque às vezes são situações que não tem como se resolver, vai ficar assim até o fim da vida, situações morais, emocionais que nós estamos passando e que não vão se resolver nesta vida, são definitivas nesta vida. Então nós temos que ter força para levar à frente esta situação, conseguir administrá-la de uma forma menos dorida. Ora, para isso, nossa cabeça tem que estar bem, nosso coração tem que estar pulsando de amor ao próximo. E alguém vem e nos pede essa ajuda. Podemos fazer uma ligação de uma coisa com a outra. Nós estamos aqui para isso. Às vezes é o contrário. O seu problema é o contrário, é um problema econômico e financeiro. Você está numa situação dificílima. Não tem solução à vista. Mas, de repente, alguém precisa de uma ajuda sua moral, um trabalho, de desenrolar uma situação complicada, dramática, fazer um papelório aí para resolver uma situação na justiça, onde que você, por acaso, está com tempo, porque está naquela situação, às vezes até de desemprego, ou de dinheiro curto, e você tem tempo de ajudar, ou está precisando de ser levado a um médico, de alguma coisa, e você dispõe, o único bem que você tem disponível é seu tempo e seu conhecimento das coisas, da vida das pessoas, e você pode ajudar, e às vezes você vai prestar essa ajuda de boa vontade, sem interesse nenhum, e de repente, passa os dias, passa um mês ou dois, aquele seu problema econômico financeiro começa a ser resolvido, aparece uma solução, aparece uma ajuda de alguém. Tem muita gente que passou por isso. Então, se nós estivermos sempre apostos, dispostos, preparados para sermos solidários, seja na caridade material, seja com o trabalho, seja com o consolo, seja com qualquer forma de ajuda, qualquer forma de solidariedade, se nós estivermos dispostos a isso, vão aparecer as oportunidades para nós pormos isso em prática. A espiritualidade não vai exigir de nós contribuições financeiras para ajudar a outros, como essa senhora ajudava, porque ela tinha condições financeiras, nós muitas vezes não temos. A espiritualidade não vai nos apresentar situações que exigem recursos financeiros maiores que nós dispomos, eles sabem disso. Você não vai pedir a fulano dinheiro porque ele não tem, o que dele não está dando, mas de repente ele pode exigir dele um trabalho moral, um trabalho pessoal, uma ajuda humanitária. Para isso ele tem condições de fazer, não é? Então nós temos que estar dispostos a ajudar sempre que for possível, sempre que for necessário, porque se o seu coração, se seus braços, se sua mente estão abertas a receber esses pedidos passados a nós pela espiritualidade, através das notícias, das circunstâncias, dos nossos amigos. Se nós estamos nessa situação, eles vão nos usar para isso. E é para isso que nós estamos aqui. É a forma de nós amarmos uns aos outros. É fazendo aos outros que gostaríamos que fizessem conosco na mesma situação. Para isso nós temos que estar dispostos. Se nós não pensarmos desta maneira, estaremos trancados a isso, tudo bem, uma decisão nossa vai ser respeitada. Mas, com certeza, as nossas coisas não vão se resolver tão facilmente. Eventualmente, pode até ser resolvidas pelo nosso esforço pessoal próprio, tá bom? Mas
aquela facilidade, aquela pedrinha que é tirada da frente, aquela porta que a gente bate e está sempre fechada, um dia pode se abrir. E isso é um trabalho solidário que nós temos que fazer visando só esse interesse. A recompensa de Deus. A recompensa dos homens, a vida que segue, se alguém perceber, velha, de dar parabéns pelo que você está fazendo, você diz, não, bicho, isso aí faz parte. Se fosse eu, gostaria que fizessem comigo. E é muito melhor você estar cuidando de ajudar as crianças pequenininhas dos outros, ajudar a resolver um problema de uma criança, do filho de alguém necessitado, às vezes problemas graves, né, de saúde. É muito melhor você se esforçar para resolver esses problemas do que se o problema fosse com seus filhos, né? Seria muito pior. Ia ter o mesmo trabalho de fazer e ter a dor no coração de seus filhos que estariam passando por aquilo, né? Enquanto você está fazendo pelos filhos dos outros, pelos amigos dos outros, é o melhor do cenário. Melhor cenário, quando você faz parte desse lado de cá. Você está fazendo pelos outros que estão em dor, você está lá consolando, você está, entre aspas, se sacrificando para ajudar. Agora, é melhor passar por tudo isso pelos outros do que você passar por tudo isso e ser pelos seus, que aí vai embutir, além das dificuldades, né, materiais, de trabalho, vai embutir a dor no coração de ver que é com seus filhos que a coisa está pegando. Então, gente, vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.